Boa noite, que bom estar aqui. Eu venho hoje nessa reunião, né? Eu já participei do Homens de Coragem logo no começo, né? Eu lembro que o pastor, ele nos chamou lá na sala dele, acho que há uns 6 anos atrás, que ele estava formando o grupo Homens de Coragem. E naquela oportunidade eu fui estar ali participando, depois surgiu novos trabalhos, né, e a gente foi estar caminhando de outras maneiras. Mas é um prazer estar aqui hoje. Então, assim, só para os irmãos entenderem a palavra de Deus que vai ser lida, eu quero assim relatar antes de ler como eu fui alcançado. Eu sei que alguns aqui sabem, né, a situação que eu vivi e outros não sabem. Então, assim, eu fui alcançado através, né, da palavra de Deus, através da campanha que o pastor Marcelo, né, fez na minha casa. A campanha de 40 dias de comunidade, 40 dias de propósito, né, depois 40 dias de comunidade. Então, assim, eu fico feliz, porque naquela época, o pastor, ele priorizou, né, entre várias famílias, a minha família, então, e eu, que era o alvo. Então, assim, naquele momento, né, Deus usou o pastor para que ele pudesse levar a palavra de Deus lá na minha casa. Então, nós vamos ler João 1, no versículo 40 ao versículo 42. E aí nós vamos poder entender um pouquinho daquilo que Deus pode fazer por cada um de nós, né? Eu sei que aqui são todas as pessoas aqui, homens de coragem mesmo, homens que trabalham, que lutam, né, que têm as suas lutas diárias, igual eu tenho a minha, né? Mas nós devemos também tirar um momento, um tempo, para fazer a obra de Deus. Então, a importância da gente estar refletindo nessa palavra. Em João 1, no versículo 40 e 42 diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Aí no 42 diz assim: então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefás. Cefás é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Amém, irmão? Amém. Então eu quero, assim, eu separei 3 exemplos, né, do que a gente, nós, servos de Deus, podemos fazer para alcançar, né, pessoas para Cristo. Nós estamos no mês do evangelismo, né, mês que a gente fala mais, né, sobre o tema do evangelismo. Então, no versículo 41, diz assim que a primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão. Então, assim, ele encontrou Jesus, né? E ao encontrar Jesus, a primeira coisa que ele fez foi procurar o seu irmão. E o que eu aprendo com isso é que ele priorizou alguém para falar de Jesus, né? Ele olhou para o irmão dele, e eu sei que com certeza ele tinha outros afazeres, ele tinha outras coisas a fazer, mas ele priorizou, né, aquele irmão para falar de Jesus. E eu quero dizer assim com você, né, que nós também precisamos tirar, né, um tempo de priorizar, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, um momento, né, para a gente falar de Deus para alguém. Porque, veja bem, o nosso dia é bastante corrido, né? O pastor lá, a gente conhece, a gente trabalha junto, e
E a gente sabe o quanto a gente está trabalhando, o quanto é difícil, né, a gente às vezes tirar um tempo para falar de Deus para alguém, mas isso não pode ser um motivo da gente não deixar de falar de Jesus para alguém. Então, o que eu quero dizer? Que durante o nosso dia nós priorizamos muitas coisas, né? Nós vivemos num mundo materialista, individualista, onde nós queremos alcançar várias bênçãos, bens materiais, mas o mais importante na nossa vida é olhar para as pessoas também. Vamos olhar assim para a minha família, lá na minha casa, eu, meus filhos e minha esposa, nós servimos a Jesus. Mas, glória a Deus por isso, mas na casa da minha mãe, há várias pessoas que ainda não servem a Jesus. Então, isso que eu quero passar para os irmãos como primeira, você priorizar um tempo para falar de Jesus para alguém da sua família, que você busque, olhar para essa pessoa, porque se nós deixarmos de estar falando de Deus para elas, talvez elas vão perder a bênção de viver com Jesus, porque nós talvez só pensamos, só priorizamos a parte material. Então, assim, olhando para a igreja, através do pastor Marcelo, eu agradeço a Deus, porque nesta campanha, o Senhor Deus usou o pastor Marcelo para priorizar a minha casa, e isso para mim é uma grande alegria, saber que naquela data a minha casa foi priorizada. Em segundo lugar, fala que André fez procurar o seu irmão Simão. Então, quer dizer, ele procurou o irmão Simão. Ali havia um alvo, e o alvo era Pedro, Simão Pedro. Então, nós também devemos olhar para a nossa família. Talvez a gente olhe assim no sentido geral para todos os nossos familiares, mas nós devemos pelo menos ter um alvo, A nossa família, eu sei que todos nós aqui queremos que todos os nossos familiares se salvem, não é verdade? Mas talvez você, por não ter tempo de fazer isso em todos, com todas as pessoas ao mesmo tempo, você pode colocar uma pessoa como alvo e orar por aquela pessoa, porque ele fez isso. Quando ele conheceu Jesus, a primeira coisa que ele fez foi levar o irmão dele. Então, se eu quero dizer para você que nós precisamos também ter um alvo em nossa família, alguém que não conhece a palavra de Deus, que está passando por luto, por dificuldade, E se a gente olhar, irmãos, quantas pessoas que a gente ama, que talvez por omissão nossa, elas vão deixar de ouvir a palavra, elas vão deixar de ser servos de Deus, talvez até vão perder a bênção de um dia estar morando no céu com Jesus. Então, antes de tudo, assim, mesmo que a gente tenha que buscar a nossa parte financeira, o nosso bem material, claro que Deus quer que todos nós sejamos prósperos, tenhamos o nosso bom carro, o nosso bom emprego, tudo Ele quer que a gente tenha. Mas nós também devemos se preocupar com a nossa família, levar essa pessoa a conhecer Jesus. Esse é o segundo ponto que eu quero colocar para você. E o terceiro ponto, eu vou tentar ler aqui, diz assim, então, André levou seu irmão a Jesus. Jesus orou para ele, e disse que ele já não era mais aquela pessoa, Jesus disse, agora seu nome será mudado. Uma das coisas, essa terceira palavra que eu quero dizer para você é o seguinte, que você entendendo que priorizar um dia, uma hora de nosso dia é importante. Segunda coisa, você ter um alvo, buscar orar para aquela pessoa, alcançar aquela pessoa. E em terceiro lugar, a gente tem um coração de mensageiro, um mensageiro do Senhor Jesus. Então eu esqueci dessa segunda parte, dizer que
lá na minha casa, o alvo era eu, porque assim, a minha esposa, Rosa, ela já era uma serva de Deus batizada, né? E eu também louvo a Deus por eu ter casado com a esposa evangélica. Isso, né, me ajudou, porque eu vi o compromisso dela de ir à casa de Deus. Aquilo assim me fazia eu ver, né, a importância. Por isso eu mandava os filhos, mas eu não ia. Mas como eu fui o alvo, né? Quando ela chegou lá em casa e falou assim: Reginaldo, ela chama eu de Reginaldo, vai ter aqui uma campanha que o pastor vai fazer, de 40 dias de comunidade, 40 dias de né? Então assim, demorou um pouquinho para mim perceber que eu era o alvo, né? Depois caiu a ficha e falei assim: a minha casa Rosa uma serva de Deus evangélica, as meninas também já tinham se batizado. Então eu falei: opa, eu o alvo. Aí, naquele momento também. E o terceiro ponto que eu estou debatendo com os irmãos é esse coração, né? Jesus usou aqui, né, essa pessoa para levar um outro, Jesus aquele outro irmão. E através da igreja, através do nosso pastor, né, ele pôde também priorizar minha casa, colocar eu como alvo principal e levar a palavra de Deus, né, um mensageiro de Deus. Então, Deus tem usado a vida dele para ele estar levando a palavra, né, de Deus, ser um mensageiro de Deus. Então, assim, eu quero que você entenda que ser mensageiro de Deus não está limitado, né, ao pastor, não está limitado a mim, mas ser servo de Deus, ser um mensageiro de Deus, está em cada um de nós. Basta que a gente se comprometa com Jesus, como nós somos comprometidos, que nós busquemos sim ser pessoas prósperas, abençoadas, mas que nós também possamos ter esse coração, né, que Jesus quer que a gente tenha, né, de estar buscando mais pessoas, né, buscando pessoas para um dia morarmos, né, junto lá no céu. Amém? Amém? Então, assim, essa é a palavra que eu tenho para os irmãos. Acredite, irmãos, Deus quer usar a minha vida, eu glorifico a Ele porque Ele tem usado a minha vida, eu fico feliz por isso, apesar das lutas, das dificuldades, da pouca experiência, né? Então, tudo isso, mas eu não tenho levado isso em conta. Quando alguém me chama para falar de Jesus, eu venho e o pastor Marcelo, né, eu vejo ele assim como uma pessoa grandiosa no reino de Deus, sabe tudo da palavra de Deus, e Deus hoje me colocou aqui, né, para estar pregando, e junto com o meu pastor está olhando, o pastor Paulo, e vocês todos que são servos de Deus e conhecem a palavra de Deus. Então, eu glorifico a Deus e, mais uma vez eu digo, sejam, né, pessoas comprometidas com Deus e tire, né, um pouquinho do seu tempo para você ver aquela pessoa que está necessitada da sua família, o seu vizinho, né, o seu amigo, porque um dia nós não vamos estar mais aqui nesta terra. Um dia a gente vai partir e nós queremos sim viver lá no céu, né, juntos na bênção do nosso Deus. Então, amém. Essa é a palavra. Amém. Glória a Deus. Amém.